Muito boa noite, seja bem-vindo à entrevista com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Dr. Ulisses Correia e Silva, uma entrevista coletiva com jornalistas de vários órgãos de comunicação social do país e que visa, na sua essência, o balanço deste primeiro ano de mandato da 10ª legislatura. Ulisses Correia e Silva, que cumpre o seu segundo mandato como primeiro-ministro e que entra, portanto, no 6º ano à frente do Executivo. Os jornalistas aqui presentes foram designados pelos órgãos de comunicação social a que pertencem e este programa terá a duração de mais ou menos 90 minutos, divididos em duas partes, também mais ou menos de 45 minutos. Na primeira parte propomos abordagens em torno de questões sobre a saúde, insegurança alimentar, a agricultura, combate à pobreza, também criminalidade e insegurança no país e na segunda parte assuntos relacionados com a política, a liberdade de imprensa, o turismo, economia, transportes e a agenda de privatizações do governo. E de acordo com o sorteio realizado ontem numa reunião entre nós jornalistas, serei eu a lançar a primeira pergunta, mas seguidamente teremos a Keita Violante da RTP África, depois a Silvana Gomes da Record Cabo Verde, o Gabriel Vaz da Tiver, Jeremias Furtado da Infopress, Nazaré Barros da TCV e também Gisela Coelho do A Nação e João do Rosário da TVA. Senhor Primeiro-Ministro, muito boa noite. Bem-vindo a esta grande entrevista com os jornalistas cabo-verdianos. Estamos então na ressaca da pandemia, com uma seca que dura há vários anos e agora uma guerra também com implicações na cadeia de distribuição alimentar mundial. Como é que analisa, que olhar é que lança para este ano de governação? Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os telespectadores, rádio ouvintes, que nos acompanham lá em casa, os senhores jornalistas. Este ano, 2022, é a continuação de um ano em que as crises estiveram presentes. É preciso lembrar que 2017 até 2019 nós tivemos uma seca severa aqui em Cabo Verde, as piores secas dos últimos 37 anos. Mesmo assim, nós conseguimos pôr de pé um programa de mitigação muito forte, protegendo os agricultores, as famílias, os rendimentos e a própria produção agrícola. O país cresceu em 2019 com crescimento robusto. Chegamos a 2000 com a pandemia. É claro que a pandemia afetou fortemente Cabo Verde e afeta vários países do mundo. Cabo Verde está entre os 15 países do mundo mais afetados pela pandemia, pela vulnerabilidade, mas pelo facto de termos uma forte dependência do setor turístico. Quando já estávamos com um programa de retoma, nomeadamente o crescimento económico, que teve uma contração em 2020 de quase 15%, e fechamos 2021 com cerca de 5,7%. 2022 somos confrontados com esta guerra na Ucrânia, com os seus impactos muito gravosos a nível da escalada de preços de produtos alimentares e produtos relacionados com a energia. Mas mesmo assim, Cabo Verde está-se aguentando bem, com programas de mitigação, de proteção, e esperamos que a conjuntura se altere para podermos melhorar ainda mais o quadro de crescimento e desenvolvimento do país. Teremos então a oportunidade de desmiuçar estas questões ao longo desta entrevista com os nossos colegas. Passamos então agora a palavra à Keita Violante a representar a RTP África. Obrigada. Sr. Primeiro-Ministro, muito boa noite. Cumprimentar também o colega Jefferson e demais jornalistas, cumprimentar também lá em casa a quem nos assiste. Sr. Primeiro-Ministro, aqui já mencionou que Cabo Verde é um dos países mais afetados pela pandemia e mencionou também que foi este um dos principais desafios que vem enfrentando desde do último mandato, continua agora neste primeiro ano. Pergunto, como é que nos próximos anos de mandato que lhe restam, como é que pretende, como é que pensa preparar as estruturas de saúde do país, caso o país venha a enfrentar novas doenças, novas pandemias, isto tendo em conta que há já uma ameaça real a circular em vários países?
Olha, relativamente à saúde, nós enfrentamos bem a pandemia, porque já havia também investimentos feitos no Sistema Nacional de Saúde, os centros de saúde foram equipados. Não foi por acaso que, quando as vacinas chegaram, todas as estruturas de saúde no país já estavam preparadas para acomodar o sistema de vacinação. Fizemos um bom combate sanitário relativamente à pandemia. Cabo Verde tem níveis muito elevados a nível de vacinação e o investimento é para continuar, não só a nível de estruturas de saúde. Há poucos dias nós inauguramos um centro de cuidados intensivos no Hospital Agostinho Neto. Há vários investimentos que estão em curso em várias ilhas, particularmente em São Vicente, para dotar no Serviço Nacional de Saúde de melhores condições de serviço, também melhores condições a nível técnico, a nível tecnológico, a nível também das especializações. Vai haver um descongestionamento do Hospital da Praia? Exatamente, o novo Hospital da Praia, que queremos lançar todo o programa técnico ainda este ano. Relativamente às evacuações, o que é que pretende melhorar, tendo em conta que esta é uma questão que ainda continua a enfrentar tem sido alvo de várias críticas em vários pontos do país, tanto evacuações interilhas como para fora, porque vários pacientes ainda continuam a aguardar meses por uma junta médica e às vezes nem chegam a ter esta junta médica. Bom, relativamente às evacuações, é claro que Cabo Verde não tem ainda condições de prestar todos os seus serviços. Vamos ter a necessidade ainda de alguma evacuação. Mas a construção de um novo hospital que se projeta para a cidade da Praia, que será um hospital de âmbito nacional, é precisamente para criarmos capacidades e competências para deixar de ter tanta necessidade de evacuação externa. E as evacuações interilhas? As evacuações interilhas vão continuar com tendência de reduzir, porque quando investimos mais nos centros de saúde, estamos a criar condições para que as respostas também sejam mais locais, em cada um dos concelhos, em cada uma das ilhas, para reduzirmos essa necessidade de evacuação, mas irá continuar a ter alguma necessidade. Muito obrigado. A primeira participação da Keita Violante. Passamos agora a palavra à Silvana Gomes, da Record Cabo Verde. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Aproveito também para cumprimentar as pessoas que nos assistem. Primeiro-Ministro, a FAO alertou que a população cabo-verdiana, 20% da população cabo-verdiana, enfrenta insegurança alimentar. Que estratégias e que planos o Governo tem para promover, para garantir a segurança alimentar em Cabo Verde? Nós fomos fortemente atingidos, estamos a ser fortemente atingidos nesta fase pelo aumento de preços de produtos alimentares. Mas a estratégia é aumentar a nossa capacidade de produção agrícola. É claro que Cabo Verde não vai ser um país autossuficiente em termos de produção agroalimentar. Nós temos 10% apenas de terra arável e temos um problema de um país que chove pouco. Mas o nosso grande investimento é criar as condições de viabilidade da agricultura nas condições de Cabo Verde. A primeira aposta é água de preferência desalinizada para podermos ter condições alternativas quando não chove, para podermos organizar e desenvolver a agricultura nas condições geográficas e climáticas de Cabo Verde. E continuar a investir fortemente em projetos hidroagrícolas e também em toda a cadeia de produção da agricultura, que seja uma agricultura mais virada para o mercado. O Sr. Primeiro-Ministro falou que vai investir nessas áreas que anunciou aqui. Para quando? Tem já uma previsão para quando investir para promover maior segurança alimentar no país? Não, nós estamos a investir. Repare, temos um pacote de 35 milhões de euros para investir em dessalinização de água para a agricultura. Foi iniciado em finais de 2019, é um projeto relativamente complexo porque exige a aquisição de desalinizadores que têm que ser concebidos à medida. E vai ter um impacto muito importante para podermos fazer com que tenhamos uma solução alternativa quando não chove. E continuar a investir no sentido de a nossa agricultura sair um bocado da agricultura de subsistência, que seja uma agricultura mais virada para o mercado. Muito obrigado, Silvana Gomes. Agora é a vez do Gabriel Vaz, da Tiver.
Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. No entanto, já falamos da questão da segurança alimentar. No entanto, Cabo Verde continua recentemente, estamos na questão da pandemia da Covid-19. No entanto, também com a guerra na Ucrânia, praticamente, qual é a segurança, sobrevivência propriamente para os mais desfavorecidos? Nós temos em implementação um forte programa, denominamos o programa Mais, que visa essencialmente eliminar a pobreza extrema. Temos ainda um número relativamente elevado de famílias a viverem em pobreza extrema. Isso pressupõe soluções de rendimento, mas também de acesso a alguns serviços e bens básicos, um acesso mais facilitado à educação. Hoje a educação é gratuita, como sabe, do ensino básico ao ensino secundário. Isso pressupõe também uma transferência de renda. As famílias já não têm que pagar propinas e facilita depois o acesso. A nível da saúde, o aumento da isenção da taxa moderadora de saúde, as pessoas terem acesso. Habitação, um fator importante também no combate à pobreza. Queremos que esse acesso, essa acessibilidade seja cada vez maior. Acesso a bens básicos como a água, o saneamento, a rede de esgotos, a eletricidade, para que o sentido de bem-estar não seja apenas de rendimento. É preciso aumentar o rendimento, mas aumentar a capacidade também das pessoas de terem melhor qualidade de vida. E a FMI já falou a questão de uma agitação social, de uma agitação e violência, praticamente uma violência alimentar. No entanto, há desfavorecidos ainda necessitam. Sim, nós temos um país ainda com nível de durante a guerra da Ucrânia. Temos um país ainda com níveis de pobreza elevado. O objetivo é que este programa, a prazo, possa reduzir esses níveis de pobreza. Em primeiro lugar, a pobreza monetária, quer dizer, as pessoas terem acesso a rendimento. E, em segundo lugar, a pobreza material, que é tal acesso à habitação, acesso a condições de qualidade de vida que possa fazer com que as pessoas tenham dignidade, nomeadamente as famílias. Muito obrigado ao Gabriel Vaz, a representar a TIVER. Passamos a palavra agora ao Jeremias Furtado, a representar a Infopress. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Aproveito o convite para cumprimentar os ouvintes e os telespectadores que estão a nos acompanhar em casa. A pergunta vai se centrar na questão da segurança. Nos últimos dias temos visto e tem sido notícia algumas intervenções da Polícia Nacional em alguns bairros da capital da Praia. Então eu pergunto, será que é suficiente essas intervenções no sentido de pôr a força, de capturar os infratores, ou se é preciso pensar alguma política no sentido da prevenção da criminalidade? As coisas andam juntas. A melhor medida é, de facto, a prevenção. É fazer com que não tenhamos casos de criminalidade pelo facto de podermos preparar as condições, quer relativamente aos jovens, às famílias. Mas quando o crime existe, tem que se fazer o combate. Por isso que a ação policial, como as operações especiais que estão em curso, assim como a ação judicial para garantir que não tenhamos impunidade, é importante, é como uma situação de uma pessoa com hemorragia, é preciso estancar a hemorragia e ao mesmo tempo criar as condições para que possa haver uma boa sobrevivência. O aspecto social é importantíssimo e reconhece-se. Aqui em Cabo Verde, particularmente na cidade da Praia, a maior parte dos crimes são crimes contra o património. Roubo, furto, os tais caçobodes. O problema é que atinge muita gente e torna o ambiente intranquilo. E esse combate tem sido a nossa prioridade e vai continuar a ser a nossa prioridade. Tolerância zero relativamente a assaltos, roubos, atacar também a montante. Tem-se visto que tem estado a ser identificados lugares onde há produção de arma. Temos um problema de droga ligado diretamente a esse tipo de criminalidade e temos que atuar nas várias vertentes ao mesmo tempo. Preventivo, ação social, inclusão, fatores que levam um bocadinho mais tempo a produzir efeitos e ao mesmo tempo uma ação vigorosa a nível policial e judicial. Mas, entretanto, temos visto também que muitos desses infratores são
conhecidos da justiça, são pessoas que já cumpriram pena nas cadeias e que, entretanto, quando voltam para a sociedade, continuam a praticar esses tipos de crimes. Bem, então, queria saber que medidas e o que é que o governo tem pensado no sentido da reinserção social. Isso é um aspecto importante, a reinserção, a ressocialização e a inclusão, no fundo, o retorno à vida, não é? Relativamente àqueles que estão, por algum motivo, detidos, tem sido uma das prioridades, um programa forte que nós estamos a lançar, está em curso, vai ser reforçado. Temos investimentos para os próximos anos de mais de 87 mil contos, no sentido de fazer com que haja acesso à formação profissional, à qualificação, mas também toda a formação também do homem, criar as condições para que depois o retorno à família não seja uma rejeição, que o retorno à comunidade não seja uma rejeição, que haja de facto uma maior integração. E nessa ótica estamos a trabalhar não só com instituições públicas, mas com parcerias, as igrejas, as ONGs. Eu estou convencido que com um trabalho persistente nós podemos atingir um cerne da questão que tem a ver muito com esta reincidência da criminalidade, que não pode ser o modo de vida das pessoas e particularmente dos nossos jovens. E quanto às críticas que se têm feito à justiça, à morosidade, à mão leve, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro acha disto tudo? Primeiro é preciso ter em conta que a justiça funciona no Estado de Direito Democrático e temos limites impostos pelo Estado de Direito Democrático. Dentro desse quadro é reforçar as ações. E, repara, as últimas ações que têm estado a ser realizadas das operações especiais é uma conjugação de esforços das polícias, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária e também da Justiça. Portanto, é sempre acompanhado com um procurador para permitir com que haja depois a ação judicial associada e imediata. Portanto, é trabalharmos ainda mais para que a morosidade da justiça seja reduzida, porque o sentimento de impunidade associado à morosidade às vezes cria socialmente a ideia de que a justiça não funciona. A justiça funciona, precisa de condições para funcionar ainda melhor e nessas situações que têm a ver com insegurança, sim, temos que ter convergência de ação para podermos fazer uma atuação muito forte. Muito obrigado, Jeremias Furtado da Infopress. Agora a vez de Nazaré Barros, da TCP. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro e aos colegas também aqui presentes. Dando continuidade ao tema que o Jeremias estava a perguntar, quando temos assim esta sobrecarga de ondas de violência, não seria apropriado penas alternativas para não sobrecarregar os tribunais e juntar os pequenos delitos com delitos grandes e assim agravar ainda mais a morosidade da justiça? Já existe esse mecanismo, precisa ser talvez aprimorado. É claro que nós temos várias tipificações de crimes. Há crimes graves, que têm mais penalização e têm mais restrições, mas já há um outro tipo de crime que perfeitamente pode ser conjugado com penas que sejam também de retribuição de serviço à comunidade e é também uma forma de socialização. Tanto nessa vertente, a ressocialização, a reinclusão social dos presos, a recuperação do homem, que é sempre importante, poderá passar por essa via. Esta onda de violência também é, de certa forma, motivada pela pobreza. O Governo tem o programa Mais, Mobilização para a Aceleração da Inclusão Social, de que falou há momentos, com a dotação financeira de 8 milhões de contos inscritos no Orçamento do Estado, mas ainda já foi apresentado publicamente e foi apresentado como bandeira de campanha também nesta legislatura, mas ainda não começou a ser implementado. O que é que está a emperrar o arranque deste programa? Começou sim. Se nós formos ver, o programa Mais tem várias componentes. Por exemplo, quando olhamos para a base, as crianças, desde o pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, já tem gratuidade. Este é um combate à pobreza de uma forma indireta que leva o seu tempo, mas evita que haja reprodução. Esse ciclo vicioso da pobreza de pais para filhos.
a taxa moderadora de saúde, a sua isenção, é precisamente no sentido de fazer com que aqueles que têm menos rendimentos, o agregado familiar com problemas de rendimento, possam ter acesso à saúde. Agora, na Boa Vista... O mais é uma extensão do programa que vinham fazendo desde o primeiro governo? Sim, é um programa integrado. Antes nós trabalhávamos com várias componentes, agora é integrado de forma de dar coerência. Quer dizer, quando eu trabalho na área de educação, tem uma componente que tem que ser dirigida à eliminação da pobreza, à eliminação desse ciclo vicioso da pobreza. O programa de saúde já tem também objetivos dirigidos. O programa de habitação, agora há dias nós inauguramos 256 habitações, realojamento, tirando pessoas de barracas para casas com dignidade na Boa Vista, faz parte desse programa. No SAL será a mesma coisa, o programa de habitação que temos estado a trabalhar para poder aumentar a sua incidência vai também nesse sentido. Rendimento social de inclusão, inclusão produtiva, todas essas componentes convergem. A abordagem que nós temos hoje diferente é que são várias peças sincronizadas. E sincronizadas para o objetivo final, que é eliminar a pobreza extrema e aumentar o nível de oportunidades às pessoas. Não é? E esta meta de eliminar os 115 mil pobres na pobreza extrema de que o seu programa propõe ainda é incrível na atual conjuntura, no atual contexto? A conjuntura tornou a situação muito mais difícil, é preciso reconhecer e também falar a verdade aos cabo-verdianos de que a pobreza aumentou. Já com a pandemia e agora com a situação que nós temos hoje, derivada desta guerra, mas o empenho continua a ser o mesmo para podermos encurtar o tempo necessário para as pessoas terem dignidade de vida. E pobreza extrema, de facto, toca na questão da dignidade. E temos que ter esse objetivo de longo prazo, mas fazer o máximo para, nesta legislatura, conseguirmos ou eliminar ou estar próximo dessa eliminação. E evitar que outros entrem no ciclo da pobreza. Muito obrigado. Foi a questão de Nazaré Barros. Agora a palavra à Gisela Coelho, que representa o jornal A Nação. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite também aos telespectadores lá em casa. Eu vou continuar como a Nazaré na questão do combate à pobreza, porque é o combate à pobreza que depois leva a uma série de outros constrangimentos e problemas que Cabo Verde enfrenta. Temos uma situação atual, digamos assim, em que, por exemplo, as trabalhadoras do Planalto Leste, não é, se têm queixado de que recebem 249 escudos por dia de trabalho. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta que o Governo criou o salário mínimo, como é que concebe pagar em 249 escudos essas trabalhadoras e o que é que o Sr. Primeiro-Ministro faria com 249 escudos numa gestão de uma casa, por exemplo? O problema é que esta é uma realidade social que ainda existe apesar do salário mínimo. Não é só dessas trabalhadoras do Planalto Leste. Você encontra empregadas domésticas contratadas por pessoas com rendimento da classe média a receberem abaixo do salário mínimo nacional. Então nós temos que não só fazer com que haja essa convergência, quando são trabalhadores do Estado, então a responsabilidade é maior. Mas quando são privados, nós temos que criar as condições para que de facto haja maior investigação, maior inspeção e fazer cumprir. Mas levar em conta também que esta situação exige a ultrapassagem destes períodos também de muita crise. As empresas estão atingidas, o próprio Estado está atingido relativamente à sua capacidade de financiamento, mas não elimina a questão que se deve trabalhar no sentido de garantir que o salário mínimo seja de facto respeitado. O Estado deve dar o exemplo ou não? Claro, por isso que eu disse, quando eu estou a praticar, por maioria de razão, deve-se fazer um maior empenho para essa regularização. A nível dos municípios também há essas situações. Acho que o mínimo dos mínimos tem que ser garantido. Tendo em conta a questão dos 5 anos de seca, a questão da pandemia, a questão da guerra, a questão da pobreza, que já confirmou, e a questão da insegurança alimentar,
o Governo está a equacionar ou não a possibilidade de reajuste salarial? Há aqui um problema que está associado. Repare, nestas circunstâncias, fazer reajustes salariais numa situação em que, no caso do Estado, as finanças públicas estão fortemente atingidas por quebras de receitas e por aumento de despesas que estão vocacionadas e priorizadas para a proteção social, a proteção dos mais pobres, para a inclusão, que exige avultados recursos, quando os recursos estão a ser canalizados para a mitigação dos efeitos da alta de preços. Entre a proteção e mitigação do efeito da alta de preços de produtos alimentares e combustíveis, nós estamos a falar de abril a dezembro de mais de 5 milhões de contos. Quando temos todas essas prioridades, não creio que possamos colocar na prioridade a atualização salarial. Virá no seu tempo, quando pudermos acomodar essas despesas adicionais. Para terminar, então, se não sendo possível, o que é que vai fazer para contrariar esse cenário e para que as pessoas possam ter poder de compra que tem vindo a diminuir drasticamente? Sim, não há dúvida que a inflação faz quebrar o poder de compra. Aquilo que nós estamos a fazer é que estamos a acomodar uma grande parte dessa inflação, não transferi-la diretamente para as empresas e para os cidadãos. Em segundo lugar, temos que ter foco. Prioridade em absoluto àqueles que não têm emprego, não têm rendimento e que precisam de uma mão do Estado. E temos que garantir isso, não é? Depois, na segunda linha, virão aqueles que já têm um emprego, estão com um salário, mas estão com um nível salarial talvez mais reduzido em termos de poder aquisitivo por causa da inflação. Chegará um momento em que voltaremos a crescer, criaremos as condições de, particularmente, fazer a atualização na função pública e a atualização das pensões de funcionários e de pensionistas da administração, que depois, por seu lado, cria também efeitos junto das empresas, não é? Obrigada. Muito obrigado a Gisela Coelho. Agora é a vez do João do Rosário, da TVA. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Boa noite a todos, portanto, os cabo-verdianos que nos estão a assistir, aos colegas também aqui presentes, aqui todos. Pronto, a minha questão é o seguinte: como é que o Sr. Primeiro-Ministro se sente quando temos um problema, vários problemas reais, como a situação das pessoas da Chada Grande Trás que convivem com portanto, uma fossa a céu aberto, quando temos, portanto, não podemos sair de casa devido a questões de insegurança, e quando tudo é problemas, quando os imigrantes vêm, não conseguem retirar os seus pertences, como é que se sente nessa situação enquanto governante máximo desse país? Primeiro, é ser muito pragmático. Não estamos no país ideal que já resolveu todos os seus problemas. Estamos num país que está fazendo progressos. Existe a pobreza e não pode ser escondida. Ela é mesurável, é quantificável e existe. Existem problemas de organização ainda dos nossos espaços urbanos, a questão de saneamento, a questão de qualificação urbanística das nossas cidades, a questão da habitação. Existe. A intenção e a prioridade tem que ser fazendo progressos e acelerar esses progressos. Infelizmente, nós entramos numa conjuntura muito difícil. Quando era para acelerar, tivemos que colocar outras prioridades, obter recursos muito adicionais para fazer este combate. Tem sido feito, mas voltaremos seguramente à normalidade para que este sentimento de qualidade de vida das pessoas seja o mais generalizado possível nos bairros, nas localidades onde as pessoas vivem, em termos de acesso aos básicos, em termos de qualificação da vida. O caso do saneamento é um deles. Em relação à segurança, já dei a resposta, é trabalhar no sentido de, sempre que há esses picos de aumento da insegurança, porque já estava em decréscimo,
temos que reforçar as ações. E reforçar essas ações é ação policial, ação judicial e ação social, que tem um caminho muito mais longo a percorrer, mas que é necessário. Sim, retomando a questão da saúde, que a minha colega da RTP colocou anteriormente, mas a minha preocupação neste momento é a questão da lei do transplante, não é? Foi retirado do Parlamento, estava para ser discutido, foi retirado mais uma vez. Portanto, quanto a essa questão da saúde, transplantação, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro nos tem para dizer? A lei do transplante foi retirada para poder haver uma avaliação de alguns parceiros, nomeadamente da entidade reguladora da saúde, conformar alguns ajustamentos que têm que ser feitos, mas desde que se garanta a segurança, que é isso que nós pretendemos. A segurança no sentido de que a aplicação dessa lei vá ao encontro do objetivo, não é? Que não se abra portas para situações ilícitas de gestão de órgãos. Dentro desse quadro, nós temos toda a vantagem aqui em Cabo Verde, porque há várias situações de pessoas com necessidade de transplante, com necessidades emergenciais em termos de saúde, que têm que ir para o estrangeiro, e isso pode-nos também permitir com que possamos fazer algumas intervenções aqui em Cabo Verde. Sr. Primeiro-Ministro, a questão da justiça que se fala em Cabo Verde, não é? Temos um problema grave, que é a questão do deputado Amadeu Oliveira. Qual é a sua posição nesta matéria? Não me pronuncio sobre casos em concreto que estão em processo judicial. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, João do Rosário, da TVA. Ainda temos algum tempo antes do intervalo. Perguntava aos colegas se teriam perguntas complementares ainda antes de irmos para o intervalo. Temos a Gisela Coelho, do A Nação, interessada em fazer mais uma pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, acho que ainda há pouco ficou por me responder o que é que o senhor faria com 249 escudos por dia na gestão de uma casa. Olha, com o meu rendimento eu tenho problemas de gerir a minha casa, porque tenho responsabilidades que não é igual aos 240, mas tenho filhos que estão a estudar, que eu tenho que pagar os seus estudos, tenho endividamento no banco relativamente à minha casa, que eu comprei já há anos atrás, ainda ando a pagar, tenho encargos. Isto para dizer, todos nós temos os nossos problemas. E quando chegamos a esse nível, de pessoas com 240 escudos por dia, estamos a falar em necessidades que estão ao nível muito baixo. E aquilo que eu disse em termos de resposta é os níveis salariais abaixo do salário mínimo têm que ser ajustados para que se possa cumprir. Primeiro, é lei, não é? Segundo, garantir que haja inspeção, nomeadamente Inspeção Geral de Trabalho, para que isso seja cumprido. Depois, garantia de condições económicas para mais tarde até podermos fazer a atualização do salário mínimo. Já que falou na questão de tem filhos a estudar e tem que pagar as propinas, certamente, temos assistido a um fenómeno aqui na cidade da Praia nos últimos anos, que é uma imensa procura pelas escolas privadas. Temos inclusive as pessoas de classe média alta que estão a deixar as escolas públicas, colocando os filhos nas escolas privadas, incluindo os membros do governo. É com frequência que se vê carros de placa amarela à porta das escolas. Irá dizer que cada pai coloca o seu filho onde quer e onde pode, é verdade, mas que garantias dá então aos cabo-verdianos que não têm outra solução senão colocar os filhos nas escolas públicas? O que é que aconselha então? O que é que aconselho? Que as pessoas façam a sua escolha e que a escola pública responda, e a escola pública está a responder. Repare, nós eliminamos uma barreira à entrada e à frequência, as propinas. Hoje, qualquer família cabo-verdiana pode colocar os seus filhos na escola, desde o ensino básico ao ensino secundário. Segundo, nós subsidiamos o ensino pré-escolar, também, que é importante. É claro que as pessoas têm opção. A escola privada existe e faz o seu papel. Pessoas que tenham capacidade contributiva de colocar os seus filhos na escola privada
podem fazer, o Estado não pode interferir nessas opções. Agora, viaturas de membros do governo à porta das escolas, se isso existe, não deve existir. Segundo, que o membro do governo é um cidadão livre, normal, como qualquer cidadão cabo-verdiano, e se entender que o seu filho deve ir para uma escola privada, ele tem essa liberdade de o fazer. Portanto, aqui o importante é garantirmos que a escola pública, o ensino público, seja assegurado e garantido. Estamos a garanti-lo com qualidade, sim senhor, porque é aí que nós formamos o grosso dos cabo-verdianos e com nível de acesso, nível de rendimento hoje muito mais facilitado. Para terminar, mas quando os membros do governo, as pessoas de classe média alta, colocam os filhos na escola privada, não confiam no sistema público. Isso também diz muito da qualidade do sistema, ou não? Não é possível tirar essa conclusão. Uma coisa não quer dizer outra. É a mesma coisa que as pessoas vão para as clínicas privadas, tem hospitais. Vão para clínicas privadas como alternativa. E muitas vezes as pessoas que vão para a clínica privada não são também só pessoas de classe média ou classe média alta. Portanto, aqui é, de facto, a sociedade, a organização social e económica oferece várias alternativas. E é bom que as pessoas tenham várias alternativas. Você vai encontrar, por exemplo, sistemas de seguros em vários países do mundo. E hoje existe também em Cabo Verde. Há pessoas que só podem fazer o seguro obrigatório. Outros fazem o seguro num nível mais elevado, porque tem maior poder contributivo, quer a maior proteção, maior segurança. Portanto, o sistema funciona assim. Eu acho que não é de excluir uma coisa relativamente à outra, não estão em competição, é complementaridades, é dar oportunidade de escolha e de livre escolha às pessoas. Eu queria só retomar a questão da saúde. Disse que Cabo Verde fez um bom combate à pandemia de Covid-19, é certo, estamos numa média de vacinação muito acima do grosso da África, mas a Covid ainda não desapareceu, já estamos a verificar reincidências, recrudescimento de casos em alguns países da Europa. Queria saber o que é que está a ser feito para consolidarmos os ganhos tidos até agora e medidas concretas para evitar, se ainda não entrou, a varíola dos macacos aqui no país. Sim, relativamente à pandemia, tem razão, ainda o mundo está em pandemia. Nós, quando retiramos as últimas restrições que têm a ver com a obrigatoriedade do uso de máscaras, tivemos o cuidado de dizer que as pessoas têm que se autoprotegerem. Tem havido alguns casos, não são casos ainda que possam criar a necessidade de alterar o estado para estado de contingência, ou estado de alerta, ou estado de calamidade, mas a mensagem é que as pessoas devem continuar a proteger-se, mas essencialmente continuar a vacinarem-se, porque ainda o nível das 13 doses está relativamente baixo, estava aí à volta dos 20%, é capaz de estar um bocadinho mais, mas precisamos elevar, porque esse nível generalizado da vacinação é que nos dá uma proteção maior. Relativamente à varíola do macaco, não há ainda indicações aqui em Cabo Verde, portanto nós temos todo o processo de seguimento e de alertas para verificar se há alguma eventualidade de algum caso que possa chegar a Cabo Verde e atuar em consequência. Sobre o ministro, continua a falar da mesma tecla a questão da segurança. No entanto, cabo-verdianos residentes sentem-se amedrontados, com medo de sair da porta da sua casa, fazer qualquer coisa. No entanto, fala-se a questão da segurança, a questão a penalização, a legislação, mas, no entanto, é não ficar no papel. Não ficar no papel porque os cabo-verdianos estão sentindo medo. Eu não exageraria em termos de essa No entanto, mas o sentimento é isso. Sim, o sentimento é isso. Os cabo-verdianos estão sentindo isso. Sim, mas não generalizar, porque aí depois tem que pedir elementos de avaliação. Que há um problema, certo? É que nós tivemos um período em que mesmo esses caçobodes reduziram de uma forma sustentada, isso é verdade, que há um reconhecimento. Então nós temos que... Isto aqui é um combate permanente. É um combate permanente, é uma ação permanente para fazer com que, existindo casos, sejam de facto
atacados, sejam resolvidos nos casos que têm a ver com organizações, mesmo de grupos que se organizam, produzem boca médio, têm instrumentos que utilizam para os assaltos, a questão da droga. Portanto, essa parte tem que ser atacada e atacada forte, mas tem que ser permanentemente. Num país do mundo se consegue eliminar essas situações que possam existir, depois de amanhã aumentar, depois reduzir, mas não creio que isso inspire um sentimento de medo nos cabo-verdianos. Não creio que esse seja o sentimento, que há preocupações sim, mas que nós temos que continuar a confiar, a fazer os bons combates e as pessoas fazerem também uma boa proteção. Se o primeiro-ministro andar em localidades, pode ver o sentimento. Pode até haver em localidades. Aquilo que eu estou a dizer é fazer generalizações, é fazer projeções a partir de casos. Não creio que seja esse o sentimento generalizado dos cabo-verdianos. Obrigado. Jeremias. Sr. Primeiro-Ministro, já que falou na questão da saúde, na questão das clínicas privadas, a verdade é que temos cidadãos que estão a queixar que quando vão nos hospitais públicos, os médicos dizem e recomendam que vão ter com eles nas clínicas privadas. Eu queria saber se é concebível termos estas reclamações e o que fazer para inspecionar, coordenar e evitar essas recomendações que, convenhamos, são ilegais. Sim, porque, repara, essas situações de vez em quando são notificadas e ouve-se dizer que têm que ser denunciadas devidamente. Evitar que isso faça escola e fazendo com que aqueles que estão no serviço público tenham responsabilidades para o serviço público de saúde. Portanto, não utilizar o Serviço Nacional de Saúde para desviar clientelas para os privados. Acho que eticamente não é concebível, mas informações de que isto existe, nós temos-la. Acho que é necessário fazer com que a fiscalização e a inspeção funcione mais e é preciso que os cidadãos também denunciem esse tipo de situação. Sim, mas o Sr. Primeiro já disse que há essas informações, mas isto tem acontecido há vários anos. Será que não é hora de a inspeção ser mais rígida, ser mais presente, mais rotineira neste assunto? Pode-se até fazer, repare, muitas dessas informações, quando se chega e se pergunta quem e onde, as pessoas não dizem. O Governo não faz esse serviço de estar no hospital e a fiscalizar cada médico relativamente à sua atuação. Não é? O que eu disse é que mesmo os cidadãos têm que ganhar mais força e não se sentirem constrangidos quando há que fazer as denúncias mesmo, né? E fazê-lo no sítio que trata desses assuntos. Temos uma entidade reguladora que zela para que haja cumprimento de determinadas normas. A ordem dos bastonados da ordem de médicos, a ordem dos médicos também tem esse papel para fazer com que, existindo, não faça escola e que possa ser devidamente sancionado no caso disso se verificar. Sr. Primeiro-Ministro, acho que, tendo em conta os temas que tivemos aqui a tratar agora, e estamos quase às vésperas do intervalo, quais são, tendo em conta a pandemia, tendo em conta a guerra, tendo em conta o atual cenário também de seca, queríamos só saber quais são as suas novas metas para a geração de empregos no país, uma vez que tínhamos umas metas muito ousadas, digamos assim, na promessa de campanha. Sim, a nossa meta é reduzir a taxa de desemprego para níveis que possam ficar aí à volta dos 10%. E é preciso ter em conta que chegamos a 2019 com mais ou menos esse nível, 11 qualquer coisa, 11,4%. É claro que a conjuntura e o contexto alterou tudo isto, mas o país tem que voltar a crescer
O crescimento económico é um fator gerador de emprego, porque é resultado de investimentos, particularmente investimentos privados. Fazer a diversificação da economia é o que nós estamos a fazer, uma aposta particular nesta área, na economia marítima, mas também na economia digital. Muitos jovens já estão a entrar nessa área. Facilitar as condições para a criação de startups, pequenas e médias empresas, para que haja cada vez mais criação de soluções para aqueles que querem empreender e criação de soluções para gerar emprego para os outros. E a juventude tem respondido. E no setor onde nós temos problemas que são muito mais complicados, porque são de alta vulnerabilidade, que é o setor agrícola, essas soluções para termos viabilidade através de desalinização, reutilização de águas residuais, massificação de água gota a gota, melhorarmos toda a cadeia de produção com maior eficiência na agricultura, é um fator também gerador de rendimento, gerador de emprego, e para além das pescas, que têm um potencial grande em Cabo Verde. Para terminar, tem um número concreto de quantos empregos quer criar até ao final da legislatura? Não lhe vou dar os números, porque nós aprendemos com algumas coisas. Aprenderam com os erros. Na legislatura anterior, nós definimos a meta dos 45 mil empregos. Tivemos a seca, que fez a destruição de mais de 19 mil empregos, e por cada debate, cada entrevista, éramos sempre questionados sobre os 45 mil empregos. Desta vez não nos comprometemos com valores em absoluto. O importante é reduzir a taxa e fazer com que a taxa de desemprego esteja a um nível que seja acomodável para a nossa situação em termos de economia, em termos de país. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então fazer uma breve pausa de alguns minutinhos para voltarmos daqui a alguns instantes com mais questões com o Primeiro-Ministro neste coletivo com jornalistas de cabo-verdianos. Uma vez mais, muito boa noite, seja de novo bem-vindo a este coletivo de imprensa com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Nesta segunda parte desta grande entrevista com o Primeiro-Ministro, pomos o foco em questões de política, de liberdade de imprensa, turismo, economia, transportes e também a agenda de privatizações do Governo. Seja de novo bem-vindo, Sr. Primeiro-Ministro. Falemos das relações institucionais entre os órgãos de soberania. Nos últimos tempos foi visível alguma tensão entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia Nacional, que se evidenciou com a eleição de titulares de cargos externos à Assembleia Nacional, entretanto suspensa. A meio da polémica, o Presidente da Assembleia Nacional advertiu que os políticos precisam de focar nos cidadãos e deixar de lado interesses pessoais. Falou também em protagonismos. Como é que vê e como é que tem sido essa relação? Olha, não há nenhuma tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia. Mas houve um momento Sim, ruídos. Não há tensão. Repare, o Presidente da República tem a sua atribuição, a sua competência, o Primeiro-Ministro, chefe do Governo, tem a sua. Para além disso, eu sou líder do partido político que suporta o Governo. Portanto, nessa questão dos órgãos externos, é mais um problema de equívocos. Eu fiz o encontro com os partidos políticos da oposição enquanto Presidente do MPD. Não foi por acaso que nós não fizemos as reuniões no Palácio do Governo. Fomos a um dos hotéis da capital, para podermos criar o quadro de concertação política, de consensual, porque os presidentes dos partidos têm responsabilidades relativamente à liderança também dos seus grupos parlamentares, não é? Porque fazemos parte do sistema. É dentro dessa perspectiva que tentamos procurar consensos. O processo está ainda em curso, não foi agora no mês de maio, como estava previsto, mas pretende-se fechar este processo. Relativamente às outras declarações, não faço comentários. O Primeiro-Ministro tem um protagonismo que a função lhe dá.
não é? Nem mais nem menos. E já agora, em relação ao Presidente da República, no mandato anterior, o senhor governou como Presidente, digamos que da mesma família política, agora conta com o Presidente José Maria Neves, de outra família política, antigo Primeiro-Ministro, Presidente da República que também tem tido uma agenda intensa pelo país, a chamar a atenção para os problemas do país, também a fazer ressalvas em relação a decisões do Governo. Nota diferenças, digamos que, de ação presidencial entre Jorge Castro Fonseca e José Maria Neves? Como é que Não me ponha a fazer essa comparação. Como é que é essa relação com... Sim, a relação é uma relação normal, institucional, com o Presidente da República, com o qual nós nos encontramos regularmente, troca de informações, concertação, lá onde devemos fazer a concertação. Portanto, cada um no seu desempenho das suas funções dentro do quadro constitucional definido para Cabo Verde, e vamos trabalhar e continuar a trabalhar na normalidade. Muito obrigado. Voltemos então aos nossos colegas aqui no painel. De novo, retomando a nossa lista, começamos pela Kate Violante, da RTP África. Mais uma vez, muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Há bocado, na nossa primeira parte, referiu que quando falávamos das questões sociais, referiu que este é um momento de contenções, de definir bem as prioridades, suas palavras. Mas, enquanto chefe do Governo, insiste em manter a sua equipa de quase 30 elementos e já recebeu várias críticas. Já está a aumentar o número. São 28, são 28, são quase 30. Não, é menos. Já recebeu várias críticas. Eu pergunto, não seria tempo de reduzir esse número e desviar alguns gastos para outros setores? Repare, esta questão está mais estigmatizada do que aquilo que é na realidade. Portanto, há uma ideia que se passa de que o Governo é um tipo de um encargo, não é? Que é o seu número representa um problema de encargo para a nação, com números que não correspondem absolutamente à verdade. O país tem que ter governo. Este governo é o governo que nós escolhemos para a conjuntura e para a situação. Dou-lhes algum exemplo. Critica-se que não há uma presença governativa, políticas ativas de governação para a diáspora. Criamos o Ministério das Comunidades, lá vem a reclamação. Então a diáspora é importante ou não é importante? É importante do ponto de vista do país, da nossa noção enquanto nação diaspórica, é importante do ponto de vista da economia, é importante do ponto de vista da cultura, da cidadania. Então merece ou não ter um Ministério? Saúde. Nós estávamos e estamos ainda em plena pandemia. Houve necessidade, de facto, de reforçar o Ministério com um secretário de Estado com incumbências e competências específicas para reforçarmos este combate. Então, este é um dos exemplos. Modernização do Estado e a reforma da administração pública. Pede-se muito. Quando se cria o Ministério e se lhe dá competências e autonomia de ação, critica-se. O problema não está no número de ministérios, nem no número de membros do governo. O problema está nessa comparação que se tenta fazer sempre. E aqui em Cabo Verde e neste último período, de tentar pôr em comparação coisas diferentes. O salário das pessoas, o salário dos pobres versus a dimensão do governo. O problema da pobreza versus. Isto cria depois no cidadão uma ideia muito complicada de anti-governo, às vezes anti-parlamento. Dizem que o parlamento tem muitos deputados, que é um encargo da nação. E como é que se faz funcionar uma democracia? E a democracia é importante. Mas quando temos este governo que já aqui deixou transparecer que é necessário, quando, por exemplo, temos um ministro que vai a uma ilha fazer alguma missão, inaugurar ou alguma obra, por exemplo, 2 dias depois temos um outro ministro que vai lá fazer uma outra coisa. Não seria mais prático, mais viável haver uma concertação de agenda e reduzir, de certa forma, os custos? Concertação da agenda é sempre possível e melhorar a agenda é sempre possível, mas eu quero colocar o foco. Essa ideia construída de que há um encargo e há um fardo para a nação
pelo facto de termos governo e termos parlamento, tem que ser desconstruída, porque temos que fazer mais pedagogia relativamente a isso. O país precisa de parlamento, temos o parlamento que o país tem e que é uma referência de uma democracia em África e no mundo. Se podemos melhorar o desempenho, sempre podemos melhorar, mas não passemos para o cidadão essa ideia de encargo, de fardo. Com o governo é a mesma coisa. Estamos aqui a monitorizar viagens de membros do governo. Podemos melhorar e devemos melhorar neste contexto, talvez seja muito mais exigente, mas não é para a sua questão em concreto. Vai fazer então, vai reduzir? Eu disse desde o princípio que não se faz pré-anúncio de remodelações governamentais nem de mexidas do governo. Quando for o momento, faz-se. Mas nunca motivado por esta ideia que se construiu do governo gordo, da ideia de que é uma fonte de despesa. Não é essa a motivação. Quando tivermos que melhorar a eficácia e eficiência da governação para termos melhores resultados, falo-emos sem qualquer problema. Muito obrigado, Keita. Agora, a Silvana Gomes. Obrigada. Mais uma vez, boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo está a ser acusado de ter sido responsável, ou melhor, de lidar muito mal com a questão da liberdade de imprensa e, inclusive, de ter sido responsável pela queda de Cabo Verde no ranking do Repórter Sem Fronteiras. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer sobre isso? Há quem esteja interessado em fazer esta avaliação. Pura e simplesmente, por interesse próprio. Repare, a avaliação do Repórter Sem Fronteiras de Cabo Verde, assim como várias partes do mundo, tem subidas, tem descidas. Eu disse sempre que nós não celebramos, não dou festa quando há subidas, também não entro de luto quando há descidas. Temos que viver com isto com normalidade. O importante é estarmos conscientes de que aquilo que representa a nossa democracia e a liberdade de imprensa é um fator importante da democracia, garante que este país possa continuar a ser uma referência. Melhorar lá onde tem que ser melhorado. E há questões que estão levantadas nesse relatório. Nós tivemos um bom debate há poucos dias no Parlamento, tivemos a oportunidade de fazer os posicionamentos. Por exemplo, quando se fala de censura, autocensura generalizada entre os jornalistas, eu volto a perguntar, quando se diz generalizar, quer dizer que estamos aí à volta de 80%, 90%. Eu pergunto aos jornalistas se é esse o sentimento. Os jornalistas cabo-verdianos. Porque quem faz autocensura, falo por ele próprio, ou por imposição de outrem. E se o jornalista, na defesa daquilo que é a sua deontologia profissional, da sua dignidade, se aceita ser autocensurado. Se existe 2 casos, pode-se até compreender. Agora, quando se diz que é generalizar, alguma coisa não bate certo, não é? E este é um dos exemplos que estão aí no relatório, mas eu acho que o importante nisto é, sim, fazermos a leitura das avaliações, termos a ideia da consistência, não é subir hoje e baixar amanhã para tirar-se conclusões, não é? Porque já houve quedas muito maiores, não é? Anos muito anteriores. É consistência. Saber se de facto estamos na linha de uma consistência relativamente à liberdade de imprensa que dê conforto ao país e melhorarmos ainda mais esse nosso posicionamento. Em vez de estarem a apontar o dedo para um e para o outro culpado, não seria melhor traçar uma estratégia para promover uma melhoria neste setor? Completamente de acordo. O problema é que se aponta dedo ao governo. Esse aqui é o problema. E é o único em relação ao qual se aponta dedo, não é? E nós temos que criar essas condições, porque a liberdade de imprensa não depende essencialmente do governo. O governo cria as condições legislativas, as condições de ambiente global para que haja sustentabilidade para o funcionamento dos órgãos, quer órgãos públicos, quer órgãos privados, que haja de facto, relativamente aos órgãos públicos, a responsabilidade é maior, porque está consagrada constitucionalmente de que deve garantir pluralismo, objetividade, imparcialidade, difusão de opiniões contrárias, tem uma responsabilidade maior do que os órgãos privados, que podem ter a sua linha editorial própria. É neste sentido que o governo tem que atuar.
Depois nós temos os próprios jornalistas, as próprias organizações dos jornalistas, que devem também zelar por isso. Depois temos que convergir, né, com toda tranquilidade. Acho que só ganha Cabo Verde, só ganha os jornalistas se, de facto, esse apontar o dedo deixa de existir. Né? Obrigada. Muito obrigado a Silvana Gomes, da Record Cabo Verde. Agora é a vez do Gabriel Vaz, da Tiver. Sr. Primeiro-Ministro, essa questão. Há uma relação nada boa entre os sindicatos e o governo. No entanto, são vários sindicatos. No entanto, há sindicatos de professores de vários trabalhos, mas, no entanto, a relação não é boa. Não é boa. Sobretudo os professores. E manifestam sempre, querem fazer manifestação, greve, vários. No entanto, há uma medida concreta para que os professores sentem-se, não só os professores, todos os trabalhadores que os sindicatos representam, para que possam sentir-se confiantes. O sindicato faz o seu trabalho, defende os trabalhadores, tem a sua agenda, não é necessariamente coincidente com a agenda do governo, muitas vezes não é coincidente com as condições do país. Nós vimos alguns sindicatos a pedirem aumento salarial, resolução de pendências dentro de um quadro de extrema dificuldade que o país vive. Portanto, o sindicato faz o seu trabalho. Nós, relativamente à educação, mesmo vendo as pendências, aquilo que foi o esforço que este governo fez, recuperando pendências que estavam acumuladas desde 2008 e regularizamos, reclassificações, progressões, promoções, acumulação de horário de trabalho por parte dos professores. E outras classes? Não, estou a dar exemplo específico dos professores. Houve, de facto, uma evolução muito positiva que implica hoje encargos adicionais ao Orçamento de Estado em termos de despesa, mas deu-se resposta. Há pendências ainda, sim, têm que ser resolvidas, mas de uma forma programada. Relativamente às outras áreas, como eu disse, os sindicatos fazem o seu trabalho. O facto de se fazer manifestação não se quer dizer que há uma deterioração do ambiente de relação entre o governo, os sindicatos ou quem faz. É democracia. As pessoas hoje expressam-se livremente, organizam-se para se expressar, defendem os seus interesses, não tem que ser imposição de um em relação ao outro. Muitas vezes essas reivindicações dos sindicatos não são possíveis de acomodar em determinados momentos, mas temos todos que compreender que, particularmente neste período, que temos compromissos muito maiores. Por isso é que nós temos acordo de concertação social, que celebramos esses acordos de médio prazo, precisamente para haver alguma convergência. Governo, sindicato, entidade patronal, para podermos estar em algum ponto de acordo relativamente àquilo que é o processo de desenvolvimento do país. E uma outra questão, cabo-verdianos residentes na diáspora, certamente, pela reportagem, os meus colegas aqui, posso afirmar, no entanto, não estão satisfeitos porque a questão quer investir em Cabo Verde. A nossa diáspora quer investir em Cabo Verde, mas, no entanto, a questão alfandegária e pode pesar e está muito difícil para um cabo-verdiano na diáspora investir no nosso país. Para duas coisas. O cabo-verdiano está na diáspora, imigrante, que quer trazer para Cabo Verde os seus bens. A lei permite com isenção aduaneira. O cabo-verdiano que quer fazer remessa de pequenas encomendas para os seus familiares tem hoje uma taxa mínima e com um processo muito mais expedito. Agora, há uma outra coisa que já é um bocadinho diferente. Quando se faz transferência de bens para entrar no comércio interno aqui no país, é claro que tem que estar sujeito à imposição aduaneira, porque senão estamos a criar condições de concorrência desleal relativamente àqueles que estão instalados aqui, que pagam os seus impostos aqui, que fazem o seu negócio aqui, as casas comerciais, as empresas, e vão ter uma concorrência que entra sem pagar impostos. Só nessa parte, e sempre que nós nos reunimos com
com a nossa comunidade imigrante, tem tentado explicar isto. Não posso exonerar desses impostos o comércio que vem fora desse quadro, que vem fora das pequenas encomendas e fora do retorno definitivo para entrar no circuito comercial, porque vai tirar depois todos aqueles que estão a operar hoje no mercado. Não é? Em segundo lugar, nós já temos o Estatuto de Investidor Imigrante, que foi aprovado recentemente, que cria condições para poderem, desde que façam investimentos produtivos, poderem ter um conjunto de facilidades, incentivos e isenções fiscais. E para terminar a minha questão, falou-se tanto no investimento nos órgãos privados, no entanto, há órgãos privados ainda que falou-se só no papel. No entanto, de investimentos para órgãos privados, no entanto, vai sair do papel para o real? Órgãos privados de quê? Comunicação social. Comunicação social? Televisivo, órgãos privados. Sim, não está só no papel, repare. Tem subsídios que são concedidos e esses subsídios não são só monetários, são também isenções fiscais. Há um conjunto de situações que agora têm que ser melhorados. É por isso que, na sequência do debate que nós fizemos no Parlamento, nós vamos criar, está em curso, temos a referência, uma comissão com pessoas que tenham várias valências, não estejam apenas na área de comunicação social, mas estejam na área das finanças, na área de economia, que possam nos ajudar a definir um programa estruturado. Um programa estruturado que tem a ver com a sustentabilidade do setor público de comunicação social, que tem os seus problemas. Criação de um ambiente de negócio favorável para o setor privado da comunicação social, que tem problemas também de sustentabilidade. E essas condições não passam apenas pelo subsídio, mas, por exemplo, pela questão fiscal, pelo acesso à internet e à banda larga, com que custo, com acesso à rede de distribuição hoje que nós temos de conteúdos de TDT, a questão da formação, a questão da qualificação, mas de uma forma integrada, em vez de ser medidas avulsas, integradas. Depois, claro, nós vamos ter que discutir com a JOC, vamos ter que discutir com os jornalistas, com os órgãos, para definirmos um programa plurianual, que seja consistente e que, de facto, dê respostas a esse problema que existe, que é real. Já há anos atrás eu já estive à frente de um pequeno órgão de comunicação social, produção de revista e de jornal. Sei por dentro as dificuldades que existem de um mercado pequeno, fragmentado, ainda de baixo rendimento, que tem dificuldades em suportar pela venda os produtos. Mas também a revisão do Código de Publicidade e a publicidade institucional está tudo dentro desse pacote para criarmos condições que sejam favoráveis aos órgãos, particularmente aos privados. Muito obrigado. Agora a palavra ao Jeremias Furtado, da Infopress. Sr. Primeiro-Ministro, vamos voltar à questão da liberdade de imprensa. Na sessão anterior do Parlamento, o Sr. Primeiro-Ministro esteve no debate parlamentar, em que, no mesmo debate, o líder da bancada parlamentar que sustenta o governo defendeu que deve haver limites à liberdade de imprensa em Cabo Verde. Eu queria saber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro acha destas declarações. Acredita que deve haver limites à liberdade de imprensa em Cabo Verde? Não sou eu que ponho esses limites. Está na Constituição da República esses limites. Há limites, sim, senhor. Há limites ao direito à personalidade. Está na lei. Que é a defesa da honra e dignidade das pessoas que possam ser atingidas. E há consequências relativamente a isso. Está na lei. E já houve casos. Né? Há limites relativamente ao segredo da justiça. Portanto, esses limites têm que ser tipificados. Por isso é que a própria Constituição também dá uma orientação naquilo que deve ser a proteção desses direitos e as leis, não é? É dentro desse sentido. Porque quase todas as instituições têm limites no Estado de Direito Democrático. Os tribunais têm limites, o governo tem limites, todos os órgãos de soberania têm limites.
E porque é que a comunicação social não deveria ter limites? Sim, agora, se esses limites que são definidos por lei e constitucionalmente a forma como são aplicadas pode ser analisada, mas eu creio que dificilmente fugiremos deste. Acho que a maior parte dos Estados democráticos, Estados de direito democrático, têm esses limites, uns mais fortes, outros menos fortes, mas existe e existirá sempre. Falou também na questão aqui da autocensura e lançou um desafio aos jornalistas para que digam se eles aceitam praticar esta autocensura. Então gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se o Sr. Primeiro-Ministro tem noção de que há jornalistas que trabalham, nomeadamente nos órgãos privados, que ganham salários de menos do que o salário mínimo, e que quando recebem esse tipo de salário, quando não têm condições para trabalhar, não há aquele brio profissional e muitas vezes se limitam a fazer o básico e não têm aquele brio de ir mais além, de buscar as investigações, a fazer um jornalismo acutilante, digamos assim. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro acha neste sentido de melhorar este ambiente laboral dos jornalistas e também, já que se falou aqui também das medidas que anunciou no recente debate no Parlamento, que aliás os órgãos representativos dos jornalistas e das organizações, os órgãos e a Associação dos Órgãos Privados registraram com muito apreço, mas eu gostaria de saber aqui um prazo, daqui quanto tempo é que haverá a implementação destas medidas? Não ponha em corredores estreitos. Aquilo que eu disse é, nós vamos trabalhar este programa, despoletá-lo já imediatamente, depois já vamos ter que fazer todo um percurso. Não quero que seja uma iniciativa do Governo, impor pelo Governo, levarmos as leis, nós temos que fazer todo esse percurso de debate que é necessário e penso que até o final deste ano poderemos ter um bom pacote, um pacote muito forte. Mas eu gostaria de dizer que nós temos conhecimento e agora na preparação do debate nós contactamos também vários profissionais de que de facto existem esses problemas, problema laboral, problema contratual, problema de precariedade nos órgãos. Tem que se encontrar a melhor forma de o resolver e a melhor forma de fazer com que, de facto, a função do jornalista seja cada vez mais dignificada. Mas, na minha opinião, eu não creio que seja esse o fator que leva o jornalista a fazer autocensura. Autocensura quer dizer que há alguma produção que ele, pelo menos na minha leitura, algo que ele acha em consciência, defendendo aquilo que são as suas prerrogativas enquanto jornalista, que queira publicar ou que queira investigar, que depois alguém não lhe permite e lhe censura esse trabalho. Portanto, eu acho que dentro dessa compreensão, o que está dentro deste quadro de trabalho poderá ajudar a permitir melhorar as condições de funcionalidade e de organização e de sustentabilidade dos órgãos, quer públicos, quer privados. Muito obrigado, Jeremias. Voltamos a Nazaré Barros. Boa noite. Falemos agora do setor dos transportes, Sr. Primeiro-Ministro. Entre ano e sai ano, é o setor que mais desafio impõe ao país, ligações marítimas e aéreas regulares entre as ilhas e também para o estrangeiro, com condições vantajosas para os cabo-verdianos. Para quando é que prevê a estabilidade do setor, já que sem uma ligação marítima, sobretudo eficiente entre as ilhas, não poderemos reduzir as assimetrias existentes? Melhoramos muito e temos estado a melhorar, não só em termos de ligações, mas em termos de previsibilidade. Temos a ambição de melhorar ainda mais, porque somos ilhas e a conectividade é fulcral para a circulação de pessoas, e mercadorias e bens, não é? Aumentar ainda mais os fluxos a nível aéreo. Tem estado a ser aumentado, agora com o novo aparelho que chegou da Bestfly, por exemplo, o número de ligações com Boa Vista vão aumentar
Está previsto também um aumento relativamente a São Nicolau. Temos 3 ilhas com este problema. São ilhas pequenas, de pequena população, que têm pouco fluxo para justificar voos diários, por exemplo, regulares. Não é? E tem que se encontrar um mecanismo, que é o que nós estamos a trabalhar também neste momento, de serviço público, que possa compensar o aumento de ligações que não sejam rentáveis por parte dos operadores, mas comum desta mesma preocupação. Nós somos ilhas, conectividade é fundamental e quanto melhor a conectividade, mais condições teremos até de criar a saída de país. Que não estamos fechados sobre as nossas ilhas. Que eu posso ter possibilidade de ter oportunidades de atividade profissional, atividade económica, atividade diversa dentro do país. E para isso, transitar de um ponto para o outro a menor custo e sempre que eu puder é a solução viável e aquilo que é a nossa ambição e creio que chegaremos lá. Falando dos transportes aéreos, a reprivatização da TACV está na Berlinda, está em estudo. Por enquanto vai-se fazer a regularização do setor com eventual despedimento de funcionários. O seu governo é muito criticado por intransparência e falta de comunicação, sobretudo com os stakeholders no setor dos transportes. Dizem que não houve os parceiros, a concertação social, os sindicatos e os partidos políticos antes de tomar a decisão. Continuo a achar que essa é uma decisão eminentemente do governo, que tem que decidir como privatizar, como concessionar, ou vai mudar de estratégia, sabendo que há dezenas de empresas estatais em risco e que o programa deste governo prevê ainda mais privatizações e mais concessões. Como é que serão feitas? Vamos separar as coisas. Relativamente à TACV, foi feita a privatização. Os sindicatos, os trabalhadores foram ouvidos nos momentos em que deviam ser ouvidos relativamente à situação da empresa, relativamente à necessidade de reestruturação num processo que não é de hoje. Já houve várias tentativas de reestruturação da TACV. Uma empresa com poucos aparelhos e com um número elevado de trabalhadores, não há forma de sustentar se não fazer a reestruturação. E fazer com critério, como tem estado a ser realizado, e creio que é a solução. Portanto, aqui ou mantemos uma estrutura extremamente pesada e depois não tem condições de sustentabilidade, ou fazemos o ajustamento para ter sustentabilidade. Relativamente à concessão dos aeroportos, no momento próprio e para breve, os sindicatos irão ser chamados. Há um princípio que está garantido, que vai se manter a estabilidade da relação laboral. Não deveriam ser tranquilizados antes de se fazer este processo? Não, o processo que está até agora é um processo essencialmente legislativo, é um processo técnico, é um processo também financeiro e uma decisão política de concessão. Depois, como operacionalizá-lo, vai ser através do contrato de concessão assinado. E na base disso, com os trabalhadores, o importante é o princípio, que não vai haver situações de despedimento de trabalhadores por causa da concessão. E mais nós temos, são 2 empresas. A ASA irá continuar com a parte que tem a ver com a navegação aérea, questão da FIR oceânica e todos os serviços que estão associados, torres de controle e outras funções. A parte comercial da gestão dos aeroportos vai ser objeto de uma outra empresa que tem a participação da Vinci e a ANA de Portugal. Portanto, que serão responsáveis pela concessão da gestão dos aeroportos, mas estabelecendo esse princípio, de facto, de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Portanto, esta opção de fazer esta concessão dos aeroportos à Vinci também é muito criticada. O que é que garante que não será um fracasso como foi a privatização com a Icelandair? Repara, critica-se tudo, não é? Critica-se tudo. Desde que seja para mudança, critica-se tudo. Criticou-se a Binter, criticou-se a Icelandair, criticou-se... Mas algumas críticas tiveram razão de ser. Vamos parar. Criticou-se Bestfly, criticou-se Cabo Verde Interilhas,
Criticou-se agora Vinci. Próximas privatizações vão ser criticadas. Aqui temos um problema, de facto, de possivelmente ideológico. Particularmente o PCV nunca privatizou em Cabo Verde. Aliás, uma única tentativa que fez foi com a liquidação da EMPA e ficou com problemas por resolver até hoje, problemas laborais. Não é a sua opção. Não é a sua opção. Por isso, há onde criticar sempre. Nós definimos como essa opção. E aquilo que eu posso garantir é que, relativamente aos aeroportos, escolhemos uma das cinco melhores empresas neste setor mundiais, com experiência, com know-how, com capacidade de investimentos e com capacidade de fazer com que nós possamos projetar o conceito de hub, utilizando a localização da Ilha do Sal e de Cabo Verde, trazer mercado, que é o que nós precisamos para operacionalizar e viabilizar o nosso negócio aéreo, escala, porque ganham quanto mais aterragem e descolagem houver de aviões, mais fatura a empresa concessionária. Então tem todo o interesse em promover Cabo Verde, trazer, como nós estamos a procurar trazer voos low cost, fazer a promoção externa do país, fazer desenvolvimento do turismo e fazer investimentos. Nós estamos a falar de 600 milhões de euros de investimentos nos nossos aeroportos dentro do período da concessão, que é importantíssimo. E em alternativa nós ficaríamos com o quê? Na mesma posição que nós estamos, com problemas hoje acrescidos por causa da acumulação, da situação de dificuldades acumuladas durante a pandemia no setor aéreo, porque há quem critique, que há de criticar qualquer que seja a solução. E é por isso que aqui nós reafirmamos a nossa opção. Este processo tem estado a ser trabalhado desde 2019, com forte suporte técnico, com forte suporte de conhecimento, e eu estou convencido que aquilo que vai sair como contrato de concessão é vantajoso para Cabo Verde e mais vai nos colocar num patamar de desenvolvimento muito interessante. Esta é a expectativa do Governo. E quais são as próximas empresas a serem privatizadas? Olha, as próximas temos em processo e poderá ser concretizado, talvez não nesta conjuntura, a Eletra, o setor da eletricidade, a indústria de distribuição farmacêutica em Profac, também está na lista, mas não é um momento, como é dizer, particularmente da Eletra, não será neste momento que nós temos esta conjuntura difícil, mas há também a questão da concessão dos portos marítimos, sempre procurando uma melhor solução para que possamos criar mais valor do que aquilo que existe atualmente. Agora com a Gisela Coelho. Sr. Primeiro-Ministro, estamos agora na questão dos transportes interilhas e não só, mas ao nível de transporte interilhas é fundamental e essencial para desenvolver a economia. Sem isso não há desenvolvimento económico nem em São Nicolau, nem em Santo Antão, nem em lado nenhum. Como é que se concebe neste momento termos a Best Fly com tarifas de quase 40 mil escudos para ir para São Vicente? Como é que vamos desenvolver as ilhas com este tipo de preços praticados? É uma das primeiras. Certo. Nós somos um país pequeno, pouca população, baixo rendimento. Que o setor aéreo é um setor caro. Fazer operar um avião. E essas tarifas são calculadas para garantir também a continuidade do serviço, a regularidade, a sustentabilidade da operação. A companhia aérea, seja ela quem for, vier a trabalhar aqui em Cabo Verde, não assume os custos sociais que são de responsabilidade do trem. Quem deve assumir isto? No caso da política de transporte, é o Estado. Então é por isso que nós estamos a trabalhar dentro do quadro de um contrato de serviço público para garantir que haja, particularmente relativamente às ilhas onde a população ainda é pequena, onde há pouco fluxo de mercado,
podermos fazer alguma subsidiação. Mas não se pode fazer subsidiação generalizada, porque esses subsídios depois são pagos pelos impostos dos cabo-verdianos ou pela dívida pública. E ninguém vai dar a Cabo Verde dinheiro para fazer subsídio nos transportes. Portanto, é esse equilíbrio que nós temos que encontrar. Então não vamos ter ligações? Por exemplo, São Nicolau está fustigado pela falta de ligações. Vai aumentar agora. Vamos aguardar. E por Boa Vista. Relativamente ainda também à questão da concessão da gestão dos aeroportos à Vinci, o aeroporto de Lisboa, por exemplo, volta e meia está cheio de greves. Portanto, temos de ter essas questões também em consideração. Mas que garantias, ou então como é que ficam as promessas do Governo em relação, por exemplo, à construção do aeroporto de Santo Antão, à iluminação das pistas, por exemplo, da Ilha de Fogo, São Vicente, o alargamento do aeroporto da pista da praia, que é essencial. Quer dizer, essas questões estão ou não salvaguardadas? Isso vai ser realidade ou não? A concessionária vai ter responsabilidade sobre os aeroportos que existem, que são os que estão nas ilhas, Conceição da Brava e Santo Antão, aeroportos operacionais. Aeroportos a serem construídos, a concessionária terá sempre a opção de poder vir a gerir ou a construir. No caso de Santo Antão, a nossa opção vai ser do Governo avançar com a construção. Já há estudo técnico, estamos a desenhar o mecanismo de financiamento para podermos dotar Santo Antão de um aeroporto. Relativamente aos outros aeroportos, há necessidades evidentes de investimentos que constam dentro deste pacote aqui dos 600 milhões de euros, a realizar durante o período da concessão. Não só, os investimentos não vão ser apenas em São Vicente ou no Fogo, cujo processo até já está em curso. O próprio Aeroporto Internacional do Sal vai ter necessidade de fazer adaptações. Mas não há outras prioridades em vez do Sal, que já está bem apetrechado, digamos assim? Não, estou a dizer, se nós quisermos desenvolver o hub, trazer mais mercado, trazer mais rendimento para os aeroportos, incluindo para a ASA, mais turismo, Sal tem que se fazer adaptação. Uma coisa não exclui a outra. Que se faça investimento no Sal, vai ter necessidade para ganhar até mais dimensão, mais escala e trazer mais rendimento para o país, assim como soluções para São Vicente, relativamente a penalizações que existem hoje, relativamente às operações por causa do problema da pista, dos obstáculos que existem, também estará a ser equacionado. Portanto, este estudo está feito. Espero e nós desejamos e estou convencido que vai acontecer investimentos que possam colocar o setor aéreo em Cabo Verde num outro patamar, investindo nos aeroportos, nos aeródromos, como temos o caso do Fogo, cujo trabalho até está em curso. Relativamente ainda à Vinci, para terminar, a questão dos 80 milhões, se formos distribuir por anos, são 2 milhões, digamos assim, durante 40 anos. Os aeroportos de Cabo Verde eram assim tão... não davam mais do que isso, digamos assim. 2 milhões não é pouco por ano para uma gestão de um arquipélago com grandes potencialidades turísticas. Não são 80 milhões, são 600 milhões de investimentos. Separar as coisas. 600 milhões de investimentos durante o período da concessão. Os 80 milhões são o FII, portanto, aquilo que se paga pelo processo de concessão, que é dado ao Governo. Depois temos uma percentagem na receita faturada ao longo do período, que também é definida para ser uma contribuição para o Estado. Portanto, este é um volume de investimentos grande. Portanto, os 600 milhões não quer dizer que são 600 milhões divididos em mesma parcela nos próximos 40 anos. Pode ser 600 milhões realizados nos próximos 10 anos. Em média pode dar 15 milhões, não é? Mas pode ser feito num período mais curto. E é isto que conta. O objetivo da privatização não é o encaixe do Estado. Não é só o objetivo primário. O objetivo da privatização ou da concessão é a criação de valor. É que com este investimento que nós estamos a fazer, não só a parte do investimento dos 600 milhões, é trazer mercado, é criar condições de promoção externa do país, é posicionar Cabo Verde em África e Vinci em África, está em Cabo Verde, para criarmos condições de mercado, de desenvolvimento e investimento com retorno. Mas que garantia tem desses 600 milhões? É garantia contratual.
O contrato vai ser celebrado e vai ser publicado no Boletim Oficial. Assim esperamos, então. Não, vai ser. Muito obrigado à Gisela. É a vez agora do João do Rosário, da TVA. Renovados votos de boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Temos uma questão que constitui um problema para o país, que são, portanto, os jovens os seus estudos com licenciatura ou outros até mesmo com mestrados e pronto, ficam numa situação de precariedade. Muitos não encontram emprego. Como é que o seu governo pretende resolver essa situação? Jovens precários. Sim, eu percebo. Temos já esta realidade, sim senhor, mas tem estado a melhorar. O problema é também o sentido do progresso. Criar condições para que, primeiro, a economia cresça mais. Tivemos uma descontinuidade muito forte de um país que estava com um crescimento económico interessante, que entrou em contração. Temos que voltar a crescer, porque crescimento económico quer dizer criação de mais oportunidades de investimentos, mais oportunidades de emprego. Em segundo lugar, estamos a trabalhar fortemente em políticas ativas do emprego, para esses jovens, reconversão profissional, mesmo virado para jovens licenciados, é dar-lhes algumas competências, por exemplo, na área digital e na área de línguas. Uma pessoa que é formada, por exemplo, em filosofia, sem desprimor para o curso de filosofia, um curso como todos, mas que pode ter problema de mercado. Esse mesmo jovem, com alguma qualificação adicional, pouco tempo, estará em condições de entrar noutras, prestar serviço em outras áreas. Portanto, a formação profissional, a qualificação, estágios profissionais, que é a formação on job, e o empreendedorismo. Hoje, muitos jovens estão a enveredar por essa via do empreendedorismo. Criar empresas em condições que o Estado cria muito favoráveis, desde condições de assistência técnica, de formação, crédito em condições favoráveis, pode ir ao banco com 1,75% de taxa de juros, com garantia que pode ir até 80%, com períodos de carência, e torna-se muito mais fácil ir por essa via, criar o próprio negócio, a própria empresa, sem prejuízo de outros que entendam que devem trabalhar por conta de outra, porque as pessoas são livres de procurarem as suas escolhas, possam ter acesso. É uma questão de mais oportunidades, mais condições para que os jovens tenham várias opções de escolha e possam realizar depois a sua vida. Sr. Primeiro-Ministro, aqui em Cabo Verde há uma ideia de que, pronto, na questão dos políticos, quem vai para a política é para enriquecer. Também temos eu estou mais pobre. Pronto. Essa questão da lei de corrupção, como é que o Governo está a tratar esse assunto, essa lei de corrupção? Essa é uma outra verdade que eu não subscrevo. Eu não creio que os políticos cabo-verdianos se enriqueçam com a política. Se há casos, esses casos então têm que ser analisados caso a caso, verificados para saber a consistência. E é importante, de facto, que esta mensagem também seja construída, porque aqueles que estão na política fazem muito pelo país. Falar dos governos todos. E às vezes lá fora as pessoas não sabem qual é o grau de sacrifício que isso é exigido. Mas aqueles que estão no Parlamento, atuando da forma como cada um atua, mas fazendo com que o edifício da democracia funcione e garanta que este país tenha viabilidade, é mais nesse sentido que eu acho que devemos ponderar de facto as coisas. Casos que sejam tipificados, indiciados de corrupção, sim, deve-se fazer a devida investigação e a devida punição judicial, se for o caso. Sr. Primeiro-Ministro, como, portanto, prevê-se não, estamos a ver uma questão de luta do não é? Vamos ver já no próximo ano, 2023, não teme governar numa instabilidade? Não, e acho que nem sequer Cabo Verde merece. Nós estamos em situação de crise económica e social profunda, derivado de fatores externos, e, essencialmente, não vamos agora acrescentar uma crise política. Seria, de facto, extremamente desastroso para o país. Agora é concentrar para podermos ultrapassar esta fase mais difícil
que é muito dura, de facto impõe ao país condições de ultrapassagem muito difíceis. Estamos a mobilizar várias ações para que isso possa acontecer. Portanto, temos que entrar depois na fase da normalidade e todo o foco deverá ser para que haja governabilidade e estabilidade no país. E então está a trabalhar junto com os seus pares de partido, não é? Para que isso não aconteça também. Não, eles compreendem muito bem isto. Não se deve dar tiro no pé. Está bem, muito obrigado. Muito obrigado então ao João do Rosário pelas últimas perguntas neste painel constituído por jornalistas de vários órgãos de comunicação social do país. Sr. Primeiro-Ministro, queríamos também agradecê-lo pela presença, pela disponibilidade. Não sei se teria algumas considerações finais. Foi fácil este frente a frente com os colegas jornalistas, esta comunicação com os cabo-verdianos? Sim, não, agradecer em primeiro lugar os jornalistas a vossa disponibilidade para esta boa conversa e também é sempre um momento de esclarecer aos cabo-verdianos eventuais situações que possam ter necessidade de ter uma clarificação e ter esta boa interação que eu agradeço profundamente. Agradecemos a disponibilidade. Estou em crer que os colegas teriam muito mais perguntas a colocar, mas o tempo é limitado. Nós queremos então agradecer também aos cabo-verdianos que estiveram do outro lado a acompanhar esta entrevista com um coletivo de jornalistas de vários órgãos de comunicação social do país. Agradecemos a toda a equipa técnica que também esteve por detrás das câmaras. Foi um prazer. Muito boa noite a todos.